Fala galera, análise de Goiás 0, Santos 1 pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar nos 107 inscritos. Peço também seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, aguenta 5 minutinhos aí para você ter um raio-x desta partida. Então, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui o Goiás com 58% de posse de bola contra 42% do Santos, um número relativamente alto para o Goiás como mandante e um número baixo para o Santos como visitante. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo, que vai ajudar a gente a perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, né, pressionando seu adversário contra o próprio campo defensivo, mas fica mais fácil da gente perceber isso se a gente substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes. Então a gente vê aqui a linha do Santos um pouquinho mais adiantada em relação à linha do Goiás, né, mais próxima da linha do meio de campo, mas também nada muito expressivo, então acho que dá para dizer que as equipes tiveram um equilíbrio aí em termos de disposição em campo. Agora a gente vai olhar para a concentração de jogadas na partida para ver se teve algum time que dominou mais uma determinada região do campo. Então, a gente vê que do total de jogadas da partida, 20% foram do Goiás no meio de campo e 16% do Santos no meio de campo. Então, o Goiás aí dominando um pouco mais as ações no meio. E em termos de construção de jogadas nos campos de ataque, a gente vê um equilíbrio. 14% do total de jogadas da partida foram do Goiás no seu campo ofensivo e 13% foram do Santos no seu campo de ataque. Então, em termos de construção no ataque, as equipes tiveram aí um equilíbrio. Para complementar essa parte de comportamento, a gente vê aqui um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. Então, a gente vê talvez um pouco mais de barras verdes do que barras brancas, né, que mostra aí um domínio do Goiás por mais tempo na partida, mas a gente vê uma alternância, né? Então, aqui a gente tem perto dos 10 minutos do primeiro tempo um domínio mais intenso do Santos, depois a gente tem um trecho grande aqui de domínio do Goiás, e aí depois um trecho de domínio do Santos, depois um jogo um pouco mais morno, mas aí aqui um pico de domínio do Goiás, aqui novamente, depois a gente tem um trechinho do Santos, não muito intenso, Santos, e aqui perto dos 40 minutos um domínio maior do Goiás. Se a gente considerar aqui que um domínio total da equipe mandante tem uma intensidade de 100 e um domínio total da equipe visitante de menos 100, quando a gente tira toda a média, né, de todas essas barras, a gente chega no número 5, que mostra aí um leve domínio do Goiás na média da partida. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e finalizações. Então a gente começa pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a expectativa de assistências para o Goiás na partida foi 1, para o Santos foi 0,43. Então um número mediano para o Goiás como mandante, um número baixo para o Santos como visitante, e fica claro aqui a superioridade do Goiás em termos de expectativa de assistências. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Goiás teve números baixos aí, foram 13 finalizações, gerando uma expectativa de gols de 0,85. Pelo lado do Santos, praticamente o mesmo número de finalizações, foram 15, gerando aí uma expectativa de gols de 1,18, números relativamente altos para o Santos como visitante. A expectativa de gols é uma estatística que mede a qualidade, né, o número de gols esperados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela criou. Então a gente vê aí o Santos com uma expectativa de gols um pouco maior. Mas a quantidade de finalizações e a qualidade das oportunidades não dizem muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai trazer para a gente o número de gols esperados por cada uma das equipes, mas considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria em defender as finalizações que foram nos seus gols. Então a gente vê aqui que a expectativa de gols pós-chute do Goiás é de 0,41, um número bem baixo para uma equipe mandante, e do Santos 1,07, um número mediano aí para uma equipe visitante. Fica claro aqui a superioridade do Santos nesse quesito. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma medida do desempenho das equipes nas finalizações. Então, pelo lado do Goiás, esse valor é de menos 0,44, ou seja, o Goiás reduziu sua expectativa de gols com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Santos, esse valor é de menos 0,11, né? Praticamente zero, mas com um viés negativo. Então o Santos também aí reduziu
a sua expectativa de gols com base na qualidade das finalizações, mas com um número um pouco mais neutro aí do que o Goiás. E quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, a expectativa era que o Goiás marcasse 0,41 gols, não marcou nenhum. Então, essa diferença de menos 0,41 mostra um desempenho relativamente bom do goleiro do Santos, né? Se fosse possível tomar 0,41 gols, ele teria evitado esse número, né? A expectativa era que ele tomasse 0,41 gols, ele não tomou nenhum, então um bom desempenho dele. Pelo lado do Santos, a expectativa era marcar 1,07 gols, marcou um gol, então essa diferença de menos 0,07, praticamente zero, mostra aí um desempenho neutro do goleiro do Goiás, que tomou basicamente o número de gols esperado com base na qualidade das finalizações que ele levou. E para fechar a nossa análise, se a gente olhar aqui para as estatísticas, desde a expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade dos times na partida. Então, pelo lado do Goiás, a gente vai ver que a maioria das estatísticas tem aqui. A gente tem uma estatística, retomando. A gente tem uma estatística com 3 estrelas e as demais estatísticas aqui com 2 ou 1 estrela. E até o número de gols marcados aqui com 0 estrelas, já que não marcou nenhum gol. Então, uma partida aí fraca, né, do Goiás. Pelo lado do Santos, a gente vê aqui algumas estatísticas com 4 estrelas, como o número de finalizações e a expectativa de gols. Outras com 3 estrelas, como a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados. E a gente tem aqui o desempenho nas finalizações com 2 estrelas e a expectativa de assistências também com 2 estrelas. Então, olhando para todos esses números aí, a princípio uma partida mediana do Santos, mas que contra uma partida fraca do Goiás, valeu aí o resultado de 1-0 para o Peixe. Então, fechamos aí mais uma análise de Goiás 0, Santos 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!